pessoal, mais um baú de histórias aqui para vocês. E antes de eu falar sobre o assunto de hoje, já peço que você que não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim o YouTube entende que o canal é interessante. Aqui é música, entretenimento, vida virtual através da plataforma da Second Life e também um pouquinho da minha vida real. E hoje nós vamos falar sobre aquele que é o responsável por tudo que nós nos tornamos. Sim, hoje nós vamos falar sobre eles e elas, os professores. 15 de outubro, dia do professor. Vamos falar então sobre isso? Então vamos lá, dá o like também, né, pra gente poder engajar mais e vamos lá, galera. No passado recente, era conhecido apenas como Dia do Mestre e hoje é Dia do Professor. É a mesma coisa, né? Em alguns países, há um dia especial para os professores. Em algum deles é feriado, enquanto em outros são realizadas apenas comemorações em dias úteis. São mais de 16 países dentro dos 6 continentes no mundo que celebram de alguma forma o Dia do Professor. Inspirado por um professor paulista no Brasil, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. A história por trás dessa data, 15 de outubro. Então vamos lá que tem história aí. No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, abre aspas, todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras, fecha aspas. Esse decreto falava de bastante coisa. Descentralização do ensino, o salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia, inovadora e revolucionária, teria sido ótima, caso tivesse sido cumprida. Né? Bem Brasil aí, já lá, né? Na época do Império. Mas foi somente em 1947, 120 anos depois, após o referido decreto, que ocorreu a primeira homenagem e comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor. Começou em São Paulo, em uma pequena escola, no número 1520 da Rua Augusta, onde existia o ginásio Caetano de Campos, conhecido como Caetaninho. Hoje, nesse endereço, funciona o Parque Augusta, um parque público que oferece uma área de lazer e contato com a natureza no coração da cidade. O parque fica aberto diariamente, das 5 horas da manhã até as 21 horas, com entrada gratuita. Bom, vamos voltar aqui. O longo período letivo do segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias em todo esse período. 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para se evitar a estafa e de congraçamento e troca de ideias com os pais. O principal, entretanto, era a análise conjunta do conteúdo, do aprendizado e de rumos no ensino para o restante do ano. O professor Salomão Becker, ainda no primeiro semestre deste ano de 1947, sugeriu que o encontro se chamasse Dia do Professor, dia de 15 de outubro, data em que na sua cidade natal, Piracicaba, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença maciça, inclusive dos pais. O discurso do professor Becker, além de ratificar a ideia de se manter na data o encontro anual, trazia a essência daquele encontro. Disse ele, abre aspas, professor é profissão, educador é missão. Em educação, não avançar é retroceder.
Professor é a profissão que dá origem a todas as outras. Fecha aspas. Com a participação dos professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Claudino Busco, a ideia estava lançada. A comemoração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país a partir daí. No ano seguinte, em 1948, na capital de São Paulo, dezenas de escolas já celebravam a data. Os estados de São Paulo e Santa Catarina foram os primeiros a oficializar a data como feriado escolar, seguidos depois por vários outros. No Brasil, a data se torna oficial nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. O decreto definia a essência e a razão do feriado, como idealizado 16 anos antes, abre aspas, para comemorar condignamente o Dia do Professor. Os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Fecha aspas. Na América Latina, vamos agora falar um pouquinho aí da América Latina, que é a nossa região, né, Nessa? O Brasil está na América Latina. Então, vamos lá. O Dia Internacional do Professor na América Latina é 11 de setembro, em memória ao dia do falecimento de Domingo Faustino Sarmiento, um político argentino e pedagogo respeitado. Essa data foi estabelecida na Conferência Interamericana sobre Educação de 1946, no Panamá. Muitos países latino-americanos, porém, têm uma data separada para comemorar o Dia do Professor, de acordo com acontecimentos da sua própria história. Por exemplo, no México, o Congresso Federal decretou em setembro de 1917 o dia 15 de maio como o Dia do Professor, que é chamado Dia del Maestro. No Peru, o Dia do Professor é comemorado em 6 de julho. E no Brasil, o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. A jornalista, professora e política brasileira Antonieta de Barros, a primeira negra brasileira a assumir um mandato popular, foi deputada estadual em 2 legislaturas de Santa Catarina. Antonieta, que foi pioneira e inspiração para o movimento negro, além de ter contribuído no parlamento, na imprensa e no magistério, foi uma ativa defensora da emancipação feminina, de uma educação de qualidade para todos e pelo reconhecimento da cultura negra, em especial no sul do Brasil. Em sua segunda passagem pelo parlamento, criou a Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o Dia do Professor e o feriado escolar em 15 de outubro. Apesar de ter âmbito estadual, essa foi a primeira lei que associa a data ao Dia do Professor. Você sabia também que existe o Dia Mundial dos Professores? Gente, o Dia Mundial. Como eu falei, não são todos os países que comemoram o Dia do Professor, mas com essa, vocês agora sabem que mundialmente existe esse dia. E o Dia Mundial dos Professores é um dia internacional celebrado anualmente no dia 5 de outubro, para comemorar o trabalho dos professores. Criado em 1994, uma conferência intergovernamental especial convocada pela Unesco e realizada em Paris, para a comemoração da assinatura da recomendação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e da Organização das Nações Unidas, Unesco, para a Educação, a Ciência e a Cultura, que foi assinada no dia 5 de outubro de 1966. E é sobre o Estatuto dos Professores. Na realidade, vai fazer 60 anos esse estatuto, na realidade, é um estatuto. Bom, gente, e para finalizar esse vídeo, eu sei que hoje também está sendo um pouquinho curtinho, né? Eu desejo a todos os professores de todas as áreas um feliz dia e que continue esse trabalho que sabemos o quão difícil é. E por último, e não menos importante, lembre-se que não importa qual profissão, nem qual cargo e posição empresarial você tenha, você certamente passou por um professor.
Então, respeitem os professores, respeitem quem são os verdadeiros médicos, os verdadeiros advogados, os verdadeiros engenheiros, os verdadeiros cientistas, são os professores. Afinal de contas, se você tem a profissão que você tem, ou você fez qualquer curso de qualificação ou ainda faz, você precisa desta pessoa muito importante, que é o seu professor e professora. Então, gente, a gente fica por aqui, sempre enaltecendo essa profissão difícil, porém satisfatória, porque deve ser muito legal e eles sentem orgulho de quando vê um aluno que conseguiu seguir uma carreira, conseguiu se posicionar, conseguiu levar a sua vida com uma coisa que ninguém pode tirar da gente depois que a gente aprende, que é o conhecimento. Então, feliz dia do professor a todos os professores desse mundão! Beijos e miau!